Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta geração tem a revolução. Não temos medo. Bom, gente, esse é o terceiro episódio e ele é dedicado à memória de Marielle Franco e acontece também depois das enormes manifestações do 8 de março em todo o mundo. Um grande destaque para o Chile, que chegou a reunir mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. E foi impressionante a manifestação lá e eu também fiquei muito feliz de ver naquela multidão um enorme panuelo verde no Brasil, também conhecido como lencinho verde, símbolo da luta pelo direito ao aborto. Estava ali com a assinatura do Pão e Rosa chileno, então uma saudação especial para as nossas companheiras aí do Chile. E vale ressaltar que isso foi também uma resposta contundente para o comentário do presidente Sebastião Pinheira, que na semana passada declarou que a violência de gênero seria responsabilidade da posição das mulheres em serem abusadas. E lembrando que este senhor é amigo íntimo de Jair Bolsonaro, ambos do fã-clube da ditadura de Pinochet. Mas no Chile, as mulheres, a juventude, os trabalhadores estão lutando nas ruas também contra todo o plano neoliberal do governo, o que é um grande exemplo para nós aqui no Brasil, então a gente que lute. E quanto mais amplo é o movimento de mulheres, mais necessário é debater que tipo de feminismo queremos. É por isso que hoje escolhemos como tema a famosa frase "O gênero nos une, a classe nos divide", que na realidade é uma frase que eu nunca gostei muito, afinal, o fato de ser mulher não une ninguém com ninguém. Além de que também cada vez mais é necessário lutar pela livre identidade de gênero e não pela normatização de um gênero pré-determinado que por si só nos uniria. Inclusive, isso é assunto para um próximo episódio, com certeza. Por isso, a gente quer abordar essa frase e, em algum sentido, desconstruí-la e reconstruí-la, já que sim, a classe nos divide, mas será que o gênero nos une? A gente vai relacionar essas perguntas com os conceitos de opressão e exploração, bem como capitalismo e patriarcado, retomando alguns dos debates do primeiro episódio. Continuem ouvindo, pois traremos opiniões polêmicas sobre o conceito de sororidade. Antes disso, vamos falar com Carol de Jesus, estudante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, integrante da agrupação Quilombo Vermelho, sobre a preparação das manifestações do 14 de março, 2 anos do assassinato de Marielle Anderson. Fala aí pra gente, Carol. Oi, gente, eu sou aqui do Rio de Janeiro, essa cidade que vem sendo um palco de ensaio dos ataques da burguesia e dessa extrema-direita. E, infelizmente, a mesma cidade onde a companheira Marielle Franco, mulher negra e favelada LGBT, foi covardemente assassinada. A gente está aqui no Rio, batalhando desde o início nas reuniões de mulheres do 8M, para que o ato das mulheres tivesse no seu eixo Justiça por Marielle. Estamos construindo também o dia 14 de março para que seja um dia marcante no país. E estamos impulsionando uma grande campanha nacional nas universidades. Aqui no Rio, estamos na UERJ, no Centro Acadêmico de Serviço Social, fazendo passagem em salas de aulas, panfletando e colando cartazes por Justiça Marielle. Aqui, como se não bastasse os ataques do Bolsonaro, tem os ataques à vida dos trabalhadores, dos negros e pobres. A gente tem um governo Witzel, um reacionário que trata da política de segurança como extermínio dos negros e negras e da classe trabalhadora nas favelas. Entramos no mês de março ainda sem resposta do mandante do crime contra a vida da Marielle, uma ferida aberta no país. Essa impunidade é parte do mesmo sistema que permite que crianças negras sejam assassinadas pela polícia do Witzel. Essa é a mesma polícia que bateu recordes de assassinatos no seu primeiro ano dessa extrema-direita. Desde o início, a gente está denunciando que para lutar por justiça Marielle Anderson, não podemos confiar nessa polícia racista e assassina e nessa justiça burguesa que encarcera em massa os negros. Por isso, sempre defendemos que para ter justiça é necessária uma investigação independente que seja composta por amplos setores, pela família da Marielle, por parlamentares do PSOL, setores dos direitos humanos, de movimentos sociais e movimentos de favela. Nesse segundo ano, mais do que nunca, nosso desejo é que toda tristeza e indignação seja transformada em luta e organização por Marielle Franco. Obrigada, Carol. Então também queria chamar todas e todos a construir o 14M junto com um grupo de mulheres Pão e Rosas. E bom, vamos ao episódio de hoje. A gente está aqui com a Maíra Machado, que é professora da rede estadual, diretora da PUESP e ex-candidata a vereadora e deputada estadual nas últimas eleições. Dá um oi pra gente, Maíra.
Oi, pessoal. E com a Flávia Teles, que é coordenadora do Centro Acadêmico de Ciências Humanas da Unicamp, integrante da Juventude Faísca e recentemente escreveu um muito bom artigo chamado Raça, Classe e Gênero, sobre a luta das mulheres negras por um feminismo socialista, que eu recomendo fortemente, está no Esquerda Diário. Dá um oi pra gente, Flávia. Oi, gente. Bom, gente, então vamos lá. Como a gente debateu no primeiro episódio, vou resgatar aqui alguns conceitos. A exploração é a apropriação do produto do trabalho excedente dos trabalhadores e trabalhadoras por parte da classe dominante que detém os meios de produção. E a opressão é a forma de subordinar socialmente um determinado grupo por razões culturais, raciais ou sexuais. A relação entre opressão e exploração é que o sistema capitalista se utiliza da opressão às mulheres, aos negros, aos LGBTs para melhor explorar. Por isso, as mulheres recebem salários menores, estão nos postos de trabalho mais precários e também exercem apenas pelo fato de serem mulheres o trabalho doméstico não remunerado. Sobre isso, inclusive, eu li na semana passada um artigo muito interessante do New York Times que diz que se no último ano as mulheres tivessem recebido um salário mínimo pelo trabalho doméstico, mundialmente isso seria equivalente a um valor de 10,9 trilhões de dólares. É um dado escandaloso. E tudo isso significa que existem mulheres que são oprimidas, mas que fazem parte da classe que detém os meios de produção. Ou seja, existem mulheres que podem sofrer opressão de gênero e, ao mesmo tempo, explorar. Então, pensando nisso, Maíra, me explica então. A gente pode dizer que o gênero nos une? Então, Jana, acho que essa é uma pergunta bem complicada, né? Porque tem muitas discussões em torno disso. Mas, assim, claramente a gente não pode afirmar que o gênero, né, em si mesmo nos unifica, né? Inclusive, essa é uma discussão, como você colocou, a gente tem que aprofundar num outro momento, né, num outro podcast, mas a gente, por exemplo, defende a livre escolha, né, da identidade de gênero. Mas a gente tem que pensar que a sociedade capitalista é uma sociedade dividida em classes sociais, com duas classes fundamentais. Uma é a burguesia, outra é o proletariado, e uma explora e a outra classe é a classe explorada. Obviamente que não são todas as mulheres que são exploradas na sociedade capitalista. Tem um setor de mulheres que não é explorada. Então, é comum a todas as mulheres a questão da opressão. Mas as mulheres não formam uma classe entre elas, né? É um setor, né? Um grupo socialmente subordinado, como você colocou, ou seja, um grupo policlassista. Não é de uma só classe. Então, são diferenças sociais muito grandes entre as mulheres trabalhadoras e as mulheres que fazem parte da burguesia. E tem uma série de discussões no próprio feminismo sobre esse tema. Mas, inclusive, tem discussões que apontam saídas para que as mulheres busquem mais espaço no poder, outras que buscam ampliação de direitos dentro do próprio sistema capitalista, sem fazer nenhum questionamento de fundo ao sistema. É óbvio que a gente tem que lutar por mais direitos, mas a gente tem que saber que ou tem uma transformação radical da sociedade, ou, de fato, a emancipação das mulheres não está colocada no nosso horizonte, né? E para isso é importante que a gente veja que a unidade entre as mulheres trabalhadoras com o conjunto da classe trabalhadora é fundamental para que a gente possa batalhar por uma transformação radical dessa sociedade e aí sim as mulheres terem um outro lugar. Então, eu acho que assim, como a Maíra falou, a gente entende as mulheres enquanto um grupo social, né? Não uma classe social. E é justamente a classe social que vai nos dividir. Essa ideia eu acho muito importante, porque, por exemplo, existem algumas vertentes do feminismo, que na verdade são parte de um feminismo burguês ou feminismo liberal, que vão criar a ideia de teto de cristal. O que é o teto de cristal, né? É a ideia de que existe um teto em que as mulheres conseguem avistar o horizonte, conseguem até ver o céu, porque ele é de cristal, mas que nunca conseguem alcançar porque existe essa barreira. Eu estava até vendo que no ano passado saiu na revista Marie Claire, que assim, né, não é uma revista para mulheres trabalhadoras. Na verdade, está longe de ser isso. Mas eu vi uma matéria ensinando as mulheres passo a passo de como vão quebrar esse teto de cristal e vão se transformar em diretoras de grandes empresas, em chefes, né, com a ideia de um certo empoderamento que pode levar as mulheres a enfrentar esse teto. E assim, eu acho que o que a gente tem que pensar é que justamente pela relação entre capitalismo e patriarcado, as mulheres vão ser submetidas aos piores postos de trabalho. E que isso também vai expressar no fato das mulheres serem a minoria nos altos cargos de governo, nas chefias de empresa. Então, a opressão à mulher e a exploração de classe se expressam aí.
Mas o que eu acho que a gente também tem que pensar é que não vai ser quebrando o teto de cristal e fazendo com que algumas mulheres cheguem a cargos de poder que a gente vai conseguir dar alguma saída à maioria das mulheres, que são, né, as mulheres trabalhadoras. Até porque eu acho que, assim, justamente por existir uma diferença entre opressão e exploração, né, que a Diana falou, existem mulheres que exploram e mulheres que são exploradas. Então, existem mulheres, e a gente pode citar algumas aqui, que não só, estão se lixando para a vida das mulheres trabalhadoras, como também diretamente exploram a vida dessas mulheres e, às vezes, exploram a vida de milhares de mulheres. A gente poderia citar aqui, por exemplo, um dos principais nomes, se não for mais importante do neoliberalismo, que é a Margaret Thatcher, uma mulher que foi responsável por políticas nefastas à classe trabalhadora na Inglaterra e com impactos no capitalismo mundial. Inaugurou todo um período de ofensiva à classe trabalhadora, com privatizações, terceirização do trabalho, piores condições de vida, e que afetou diretamente a vida das mulheres. Ou a gente poderia citar outras mulheres, por exemplo, a Damares, né, que defende a abstinência sexual para a juventude, é contra a legalização do aborto, diz que o feminismo incentiva agressões. E aí a gente poderia se perguntar, o que romper esse teto de cristal significa para as mulheres trabalhadoras? Né? O que ter chegado, por exemplo, a Damares num cargo de poder do Estado contribuiu com a luta das mulheres? Na verdade, pelo contrário, ela defende as reformas do governo, quer castrar a sexualidade das mulheres, defende que as mulheres continuem morrendo por abortos clandestinos. Então, eu acho que, assim, apesar de partir de um questionamento sobre uma desigualdade das mulheres com os homens, o conceito de teto de cristal e a busca por quebrar esse teto, ele não significa lutar por uma igualdade para as mulheres. Na verdade, ele significa um feminismo que defende condições iguais para explorar as mulheres. Condições iguais para a gente ter mais patroas, mais capitalistas, mais empresárias. Não, com certeza, Flávia. Inclusive porque senão a nossa luta se transformaria numa coisa completamente formal pela igualdade, por exemplo, batalhando para que dentre os 8 bilionários do mundo, que são todos homens, tivessem, por exemplo, 4 mulheres. Né? Enquanto 70% da população pobre do mundo inteiro são mulheres e meninas. Né? Seria uma ideia delirante. Mas quando muitas feministas dizem que é preciso lutar por mais espaços de poder, terminam corroborando com essa estratégia, querendo ou não. Mas aí eu queria entrar mais polemicamente no debate sobre o conceito de sororidade. E por que para mim ele não se aplica a um feminismo marxista, né? Ao menos da forma como ele é encarado hoje. Por sororidade se entende a ideia de união entre as mulheres pela empatia e solidariedade. E eu vejo muitas mulheres colocarem esse conceito como estruturante do feminismo para enfrentar a enorme competição entre as mulheres. O problema é que enfrentar a competição entre as mulheres com a união das mesmas de forma indiscriminada não responde qual é a raiz do problema, como inclusive a Maíra apontou. Afinal, a ideia de competição entre mulheres é um valor do patriarcado que é sustentado e potencializado pelo capitalismo e, portanto, não vai ser a união de todas as mulheres burguesas e proletárias de forma indiscriminada que vai acabar com isso. Eu queria trazer aqui alguns exemplos, a Maíra e a Flávia vão poder me responder e me ajudar aqui a dizer se é possível ter sororidade ou não. Por exemplo, Angela Merkel e as meninas palestinas expulsas da Alemanha, é possível sororidade? Não é possível, não. A Hillary Clinton e as meninas sírias mortas pelas bombas dos Estados Unidos, seria possível nesse caso? Impossível. Não mesmo. Margaret Thatcher e as mulheres das famílias dos mineiros nas greves da Inglaterra. Há sororidade aqui? Não tem como ter sororidade aí. Bom, aí alguém vai dizer, nossa, mas que exagerada, eu tô falando da sororidade com a minha vizinha, com a minha colega da sala, e não esses exemplos absurdos. E sim, são exemplos absurdos, e sim, essa solidariedade permanente entre as mulheres no nosso cotidiano é muito importante, eu compartilho bastante, inclusive. Com certeza. O problema é que o Itaú, o Bradesco, várias empresas também estão falando de sororidade. Então deve fazer algum sentido para a classe dominante incentivar essa ideia de união das mulheres, independente de quem sejam, como forma de apagar as fronteiras de classe. Isso não tem nada a ver com o feminismo marxista. Não, justamente, eu acho que é bem importante ver isso, porque partindo do que eu falei, no primeiro momento, das diferenças sociais que tem no mundo todo, no nosso país, principalmente nesse momento, a gente vê gritante o aumento da precarização do trabalho, que submete as mulheres a jornadas extensas, falta de sem contrato em CLT, mulheres que estão
com duplas ou triplas jornadas de trabalho. Inclusive, tem algumas pesquisas que dizem que para chegar devagarzinho na igualdade, digamos assim, a gente demoraria cerca de 257 anos. Então, no ano 2276, a gente teria igualdade. Então, assim, é todo um absurdo que se liga a essa discussão também da sororidade. A gente está num país que 1% da população concentra 28% das riquezas, né? Então, as mulheres no Brasil chegam a receber 41% a menos que os homens. As mulheres negras, como disse a Letícia num podcast anterior, recebem 60% a menos do que os homens brancos. Então, assim, é um nível extremamente absurdo. Com a reforma da Previdência, por exemplo, do Bolsonaro, as trabalhadoras do campo, que é um trabalho, assim, super exaustivo, vão ter que trabalhar 40 anos para, quem sabe, um dia poder se aposentar, né? Se elas chegarem depois de ter trabalhado 40 anos vivas, quem sabe elas tenham uma chance de se aposentar. No nosso país, com a reforma trabalhista, as mulheres que têm 3 ou mais filhos chegam, por exemplo, a receber 40% a menos do que as mulheres que não são mães. As mulheres chegam a trabalhar 22 horas a mais de trabalho do que os homens, por causa do serviço doméstico. E, inclusive, também voltando à reforma trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho definiu que as trabalhadoras temporárias não têm que ter mais estabilidade quando engravidam. Inclusive, as mulheres não têm creche, a mulher trabalhadora e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse conjunto de coisas mostra bastante a situação da mulher trabalhadora. Eu, como professora, vejo bem claramente, né, as questões que as mulheres vivem no seu cotidiano. Os professores fazem parte da categoria que mais adoecem por causa de problemas do trabalho, trabalham em diversas escolas, com uma jornada de trabalho extremamente extensa. Eu mesma tenho uma amiga que estava para se aposentar, e agora, com uma regra de transição mais dura do que a reforma da Previdência do Bolsonaro, o Dória aprovou a reforma da Previdência, acho que todo mundo viu, há uns dias atrás, né, reprimindo os professores. E essa minha colega vai ter que passar mais vários anos para poder se aposentar, sendo que faltava só um ano. Então, assim, realmente não tem como a gente falar de sororidade com as mulheres que aplicam esse tipo de ataque. Mulheres como a Janaína Pascoal, Joyce Halseman e outras mulheres que estão no governo aprovando reformas que acabam com a nossa vida. Inclusive, eu estava lendo a coluna da Miriam Leitão no último domingo, e ela apontou que tem um estudo que foi publicado na Harvard que traz resultado de uma pesquisa que mostra que há um aumento de 15% de lucratividade nas empresas que têm 30% de mulheres na diretoria, né, em relação às que têm apenas homens. Bom, vamos ouvir agora da boca da CEO da Lacoste a serviço do que está a entrada de mulheres em altos cargos. Enquanto os números não crescerem, não evoluírem, enquanto o meu Executive Management Board ou o meu range de 4% de executivos, né, dentro do mercado representar um gênero que dentro de uma população representa 51%, a balança não está ainda, está longe de algo razoável. A diversidade no gênero traz enriquecimento para a empresa como um todo. Você vê esse debate crescendo dentro do mundo corporativo? Eu acho que eu vejo, por isso que as pessoas veem cada vez mais a minha carinha estampada por aí. Pois é, essa é também a chocante disparidade entre mulheres pobres e ricas, né? E é ainda mais chocante quando a gente for tratar da questão do direito ao aborto também, que é um tema muito importante. Sim, Diana, a questão do aborto eu acho que é uma das que mais expressa uma relação nefasta entre capitalismo e patriarcado. E, na verdade, na questão do aborto, a diferença entre mulheres ricas e pobres é bem categórica, né? Porque, assim, é evidente que a proibição do aborto, ela atinge todas as mulheres. E todas vão ter que se submeter a um procedimento clandestino. E o fato é que gera consequências, né? De distintas maneiras para o conjunto das mulheres. Mas as consequências mais nefastas, elas vão se dar para as mulheres que não têm condições financeiras de pagar um aborto, que ainda que legal, possa ter mínimas condições, né? Então a gente sabe que são as mulheres negras, pobres, trabalhadoras, que vão ser mutiladas, que são as mulheres que, por não ter como pagar, enfiam agulhas de tricô no útero, que muitas delas perdem as suas vidas. Então, por exemplo, tem dados que mostram que uma mulher morre a cada 2 dias por aborto clandestino no Brasil. E eu acho que ainda mais chocante é que a cada 4 mulheres que morrem por aborto clandestino, 3 são mulheres negras, né? Então, acho que o debate da legalização do aborto num país como o Brasil, ele também é intrínseco à luta contra o racismo e expressa muito quem são as mulheres que morrem.
né? Apesar de muitas abortarem, quem são as que morrem? Eu acho que isso é um debate muito importante pra gente fazer. Por isso que para nós do Põe Rosas, e a gente levantou isso com muita força nesse 8 de março, o debate do aborto é fundamental. É fundamental defender o direito ao aborto legal, seguro e gratuito, assegurado pelo sistema de saúde público. A questão também que eu acho que a gente tem que pensar é que no governo Bolsonaro, dados como esses que eu falei, eles tendem a aumentar muito. Porque o governo não só é um inimigo declarado das mulheres, né, como todo mundo sabe, abertamente misógino, como também já foram só no ano passado mais de 19 novos projetos de lei que buscam restringir o direito ao aborto, né? Eles querem tirar o direito ao aborto até mesmo nos 3 casos onde é permitido pela legislação, que é o caso de estupro, risco de vida para a mãe e caso de feto com anencefalia. Então é um governo que não só está longe de legalizar o aborto, né? Como que aprofundar as mortes de mulheres por aborto clandestino. Mas eu também não posso deixar de dizer, né, que é um fato, de que mesmo nos governos do PT, inclusive uma mulher foi presidente, como foi a Dilma, o aborto também não foi legalizado e, na verdade, o PT veio abrindo espaço para as igrejas evangélicas, deixando claro que não levariam adiante essa pauta, essa luta, e que, portanto, depende da nossa luta, da luta das mulheres, da luta do conjunto da classe trabalhadora, arrancar do Estado esse direito elementar. Então, a questão da legalização do aborto é uma questão central para um feminismo que quer responder, de fato, às demandas das mulheres trabalhadoras, que no Brasil são as mulheres negras. Bom, acho que a Maíra e a Flávia deixaram mais do que claro que o gênero não nos une e que a nossa empatia e solidariedade é com as mulheres que estão do nosso lado contra a exploração. E, ao mesmo tempo, também me parece fundamental remarcar que, do nosso ponto de vista, não se trata de ter uma posição que, dentro das categorias marxistas, seria chamada de obreirista, ou seja, que defende apenas os direitos das mulheres que são trabalhadoras. Eva Blay, que é uma feminista burguesa, foi sucessora do Fernando Henrique no seu mandato de senador por São Paulo e substituída pelo José Serra, imaginem. Ela incluiu no seu livro 50 anos de feminismo, uma trajetória histórica, a seguinte definição sobre o pão em rosas. Diz o seguinte: ainda hoje, alguns grupos adotam uma lógica mecanicista, por exemplo, o pão em rosas. Lutar pela igualdade entre homens, mulheres e todas as minorias viria a enfraquecer a luta maior, a luta de classes. Bom, a questão aqui é que para Eva Blay a luta pela igualdade de gênero está diretamente ligada à luta pela manutenção da desigualdade social numa sociedade dividida em classes, ou seja, uma igualdade para melhor explorar. Por isso, o nosso feminismo defende os direitos democráticos para todas as mulheres, como o direito ao aborto ou o enfrentamento à violência de gênero. Mas a gente faz isso a partir da perspectiva das mulheres trabalhadoras, que são não somente as que mais sofrem com a opressão, porque isso vem junto com a exploração capitalista, como são também parte da classe que pode paralisar os meios de produção e, por isso, tem o potencial revolucionário de transformação radical da sociedade, já que não é possível a emancipação das mulheres dentro desse sistema capitalista, e isso será tema para um próximo episódio. Obrigada pela participação, Maíra e Flávia. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau. Valeu. O episódio de hoje está chegando ao fim e lembre-se, quando as empresárias e patroas disserem que somos todas iguais, estão só buscando garantir a manutenção dessa sociedade de classes e, portanto, da própria opressão às mulheres. Até a próxima, curtam e compartilhem.